Oi, tudo bem? Olha eu aqui de novo, né, com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Andresa Molina, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. E essa live é mini live, né? É um videozinho, um mini vídeo, na verdade. É, ela foi feita com o objetivo de passar para os cuidadores da criança, né? Pode ser o pai, a mãe, o avô, o principal cuidador da criança, como é que ele tem que se comportar para explicar para a criança que ela vai precisar ir no psicólogo, né? Ela vai fazer um tratamento psicológico. Porque o que eu vejo lá no consultório, primeiro que os pais ficam assim muito ansiosos, né? Eles não sabem como conversar com a criança sobre o psicólogo. Eles não sabem o que falar mesmo, né? Então, como eles ficam muito perdidos, muitas vezes sem intenção, eles acabam tomando algumas atitudes que podem prejudicar a formação do vínculo do terapeuta com a criança, né? Porque para a criança vincular, ela precisa confiar, né? Então, primeiro a gente estabelece uma relação de confiança e aí ela vai estabelecendo o vínculo com esse terapeuta. Porque eu só vou conseguir falar de mim quando primeiro eu estabelecer uma base de confiança, né? Então, por exemplo, um dos comportamentos que eu costumo orientar os pais é de não prometer prêmios depois da sessão da terapia, né? Olha, vamos na psicóloga que depois a gente passa em algum lugar para comer tal lanche, ou eu te compro tal brinquedo, porque isso tira o foco da criança do processo de terapia, que é ela aprender a lidar com os problemas da fase de vida dela, né? E ela passa a focar, na verdade, no que ela vai ganhar depois da sessão, tá? Outro comportamento também que eu costumo orientar para os pais não fazerem é o comportamento de esconder, né? Que eles estão indo num psicólogo, então esconde, oculta e simplesmente quando chega na clínica, a criança tem que entrar meio que à força sem saber o que está acontecendo, né? Então, esse primeiro contato acaba sendo baseado, na verdade, numa mentira, né? Então, fica muito mais difícil a criança estabelecer um laço de confiança quando se começa na mentira, alguma coisa na mentira. O adulto é assim, imagina a criança, né? Então, por isso que eu vou passar essas orientações para vocês, tá? Primeira coisa é você procurar um lugar bem reservado em casa para poder ter essa conversa com a criança, né? Um lugar em que ela possa prestar atenção só em você e não em outros estímulos, tá? Os únicos estímulos que eu vou pedir para vocês terem em mãos são 3 bonecos, tá? Tanto faz o boneco. Eu sempre, se tiver de pelúcia, melhor, mas se não tiver, pode ser qualquer boneco. 3 bonecos parecidos, um grande, um médio e um pequenininho, bom? E aí você vai começar a conversar com a criança dizendo que toda criança tem problema, tá? Mas o que é o problema? O problema é aquilo que a gente não consegue resolver e que acaba ficando mal. A gente acaba ficando mal, né? Então, por exemplo, a criança que não quer ir na escola porque tem alguém é, querendo bater nela, ou a criança que não consegue conversar com as outras pessoas, a criança que não consegue fazer amigos, né? A criança que bate nas outras. Então, assim, tudo que faz mal, que faz a gente se sentir mal, já é um problema. E o problema, ele tem diferentes tamanhos, né? E aí vocês vão usar os 3 bonecos, tá? Precisa usar porque a criança ela compreende muito mais através do visual e do lúdico, tá? Tem problemas bem grandes que fazem bem mal. Tem problemas mais ou menos, que seria o boneco médio, e tem problemas pequenininhos, né? Que a criança consegue dominar. Quando o problema é grande, e aí vocês estão com os bonecos, tá? Quase que fazendo uma encenação mesmo. Quando o problema é grande, a gente tenta fazer ele embora, a criança tenta fazer ele embora, mas ele é tão teimoso que ele volta e fica fazendo essa criança se sentir mal, tá?
E aí, quando o problema é grande, a criança vai precisar de uma ajudante. Essa ajudante, ela é a psicóloga. É ela que vai ajudar a criança a descobrir por que que o problema veio, e aí depois de descobrir junto com a criança o porquê que esse problema apareceu, é que os dois juntos vão ver maneiras de fazer esse problema sair de um tamanho grandão, bem grande, para ele ficar pequenininho, tá? E aí as crianças ficam com medo, né? Elas costumam ficar muito curiosas, mas como é que essa psicóloga faz, né? O que que ela vai fazer comigo? E aí vocês já podem explicar para diminuir essa ansiedade e esse medo. A psicóloga, ela vai usar brinquedos, jogos, desenhos, é, e conversas, então vocês vão conversar bastante para vocês tentarem descobrir as causas do problema e aí depois vão resolver o problema. E ele ficando pequenininho, você vai ficar bem maior que ele, né? E aí você vai conseguir dominar o problema e não vai mais se sentir mal. Ou se você se sentir mal com o problema, você vai saber agir de uma forma que o problema vai voltar a ficar bem pequenininho, tá? É quase que uma encenação mesmo, é quase que um teatro com algumas figuras que representam os problemas, né? Se você tiver pelúcias, né? Uma carinha meio estranha, você pode até utilizar como os monstrinhos, né? Os monstrinhos problema. O monstrinho grande, o monstrinho médio, o monstrinho pequeno. Para passar essas informações para vocês, eu usei o livro de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Cíntia Borges. É esse livro aqui, ó, O Monstro dos Problemas, tá? A Cíntia, ela, além de escrever esses livros terapêuticos, né, que o psicólogo ele utiliza nas sessões com as crianças, ela também produz recursos de uso do psicólogo, tá? Que eu costumo utilizar muito na clínica, porque primeiro que as crianças adoram e, e depois facilitam bastante, né? O nosso trabalho que não é fácil, né? Mas é admirável, assim, é muito gostoso. E aí, o que eu uso na clínica, só para dar uma ideia para vocês, se vocês puderem, se não puder, não tem problema, eu uso os bonecos que vocês têm aí. É esse monstrinho do problema.